Eu me lembro apenas vagamente que, desde que eu era pequeno, na época talvez 7 anos, na minha antiga casa, meu quarto tinha seu próprio andar. E nem era para ser um quarto, era mais um conjugado ao quarto, tipo sótão ou closet. As pessoas que eram donas da casa antes usavam como uma sala de jogos. Meu quarto também tinha uma enorme porta de armário que foi anexada ao sótão. O armário foi elevado e para acessá-lo precisava subir alguns degraus. Para entrar nele tinha uma grande porta de correr e era completamente lotado com brinquedos e outros lixos da minha infância, desde que eu era pequeno. Na época eu sempre tive medo de meu quarto ser assim, separado do resto da minha família, e ter aquele armário enorme no meu quarto. Me assustava um pouco. Em uma noite em que eu estava deitado na cama com medo, depois de assistir a um filme de terror com minha família, eu ouvi o som de um brinquedo caindo lá em cima no armário. Eu pulei da minha cama e corri para o quarto dos meus pais. Eles me disseram que não havia nada demais no meu armário. Eles viram como eu estava aterrorizado, então eles me deixaram dormir no quarto deles naquela noite. Na noite seguinte, eu meio que tinha esquecido sobre isso, até que eu ouvi de novo o som de uma caixa de Legos derramando por toda parte no armário. Novamente eu corri para o quarto de meus pais e contei a eles sobre isso. Meu pai estava começando a ficar impaciente comigo, mas mesmo ele não querendo, concordou em me deixar dormir no quarto deles de novo. No dia seguinte, eu e minha mãe checamos o armário e lá estava uma pilha de Legos espalhados fora da caixa. Eu pensei que isso era a prova de que alguém estava no meu armário, mas minha mãe me garantiu que ele simplesmente caiu. Naquela noite, meu pai trancou a porta do quarto deles e disse que estava cansado e que essa noite, não importa o que acontecesse, eu não iria dormir lá com eles. Não consegui dormir naquela noite e fiquei com os olhos estalados de abertos e esperando outro som vir de dentro do armário. Fiquei deitado por provavelmente cerca de 1 hora antes de acontecer de novo. Então se quebrou o silêncio e o som de uma porta sendo aberta com força me assustou. A luz da lua brilhando através da minha janela iluminou uma figura que estava ao meu lado, porém eu não sabia o que era. Fechei a porta e soltei o mais horrível grito que já dei na vida. O medo dominou meu corpo e me lembro até hoje daquela sensação horrível que senti. A figura pulou do armário e saiu correndo do meu quarto, e saiu pela porta da frente da minha casa. Minha mãe correu para o meu quarto em estado de choque, enquanto meu pai descia as escadas tentando pegar quem quer que fosse e saiu correndo pela porta da frente. A criatura correu, e até hoje não fazemos ideia do que podia ser aquilo. Meu pai optou por não chamar a polícia por não saber do que se tratava. Quando eu estava na 8ª série, eu fui em uma viagem escolar que foi chamada de Tour por Louisiana. Foi basicamente indo ao redor de pontos turísticos importantes no sul da Louisiana. Um dos lugares que fomos foi Plantação de Murta, que é considerado um dos lugares mais assombrados do país. Existem todos os tipos de histórias sobre aquele lugar. Mas em um ponto estávamos em pé em uma sala como parte de um grupo maior e o guia estava falando sobre alguma história. Eu começo a ouvir o que soava como alguém batendo em uma tecla de piano. Depois que eu vi isso, algumas vezes eu comecei a procurar de onde vinha o som. Eu não vi nenhum piano, mas continuei ouvindo aquele estranho som. Então eu perguntei aos meus amigos quem estava perto de mim se eles ouviram algo. Eles disseram que não. E quando eu ouvi de novo, eu disse, ouvi de novo, mas eles não ouviram. Eles pensaram que eu era louco. Então, eu voltei a olhar ao redor. Todos os olhos estavam no guia, exceto por uma mulher que me chamou a minha atenção e apontou para mim. Então, apontou para o seu ouvido com um olhar questionador. Eu percebi que ela estava perguntando se eu ouvi também, e eu balancei a cabeça dizendo que sim, que havia ouvido. Neste ponto, o guia turístico começou a contar uma história sobre um soldado que tinha morrido lá, e que ele tocava piano. E vários convidados relataram terem ouvido ele tocando à noite. Eu honestamente não sabia o que pensar. Eu conversei com aquela mulher novamente. Todos nós estávamos saindo da sala, e ela disse que ouviu exatamente a mesma coisa que eu, mas seu marido e filho não tinham ouvido. Fiquei com aquilo na cabeça, e pensando que podíamos ter sido influenciados pela história que o guia contou. No dia seguinte, era quase hora do Halloween, quando meus amigos e eu estávamos contando histórias de fantasmas. Minha amiga disse que ia contar uma história sobre seus pais, do primeiro encontro. Ela disse que não gostava de contar a história sabendo que era realmente verdade, mas nós a incitamos a contar, pois estávamos curiosos. Os pais dela tiveram um bom encontro, embora tenha sido estranho. O pai dela sugeriu que eles fossem para uma caminhada à meia-noite para subir o desfiladeiro de Provo. Ele aparentemente conhecia o local.
Ele tinha feito uma boa quantidade de escaladas na área. Então, os dois subiram a boca do cânion, saíram de seus carros e começaram. Estavam caminhando sob a luz das estrelas. Era uma lua nova. Em um determinado momento, o homem começou a ter um mau pressentimento, já que o caminho adiante que passaria sob algumas árvores estaria escuro e estava ficando muito tarde. Porém, ele ignorou o sentimento e apenas um minuto depois a sensação voltou. O homem ignorou novamente e começou a andar um pouco do caminho nas árvores quando seu pé bateu em algo macio no meio do caminho. Sob as árvores estava muito escuro para ver o que essa coisa macia e estranha. O sentimento ruim voltou mais forte. Em vez de descobrir o que seu pé tinha tocado, ambos concordaram em simplesmente fugir de lá. Após alguns anos, depois de casados por um tempo, eles estavam assistindo a uma entrevista com o serial killer Ted Bundy, que em resposta a uma pergunta, ele explicou sobre a noite que ele atraiu uma garota para o cânion de Provo, o qual o casal havia escolhido para seu primeiro encontro. Ele disse que tinha acabado de matá-la quando ouviu algumas pessoas subindo a trilha. Ele explicou como se escondeu nas árvores, bem a tempo de ver um cara andar e esbarrar bem no corpo, e por algum motivo apenas se virar e ir embora. Assustados, descobriram que exatamente naquela data, esse serial killer havia cometido esse crime, e que muito provavelmente a coisa macia que ele havia esbarrado era o corpo dessa moça. Então eles chegaram à conclusão de que ter saído dali imediatamente foi a melhor decisão que eles tomaram, pois poderiam ser vítimas daquele serial killer se estivessem ficado para investigar o que era. Às vezes é melhor correr de medo do que ser corajoso e ficar para saber o que é e acabar se tornando mais uma vítima do serial killer. Por sorte, eles tomaram a decisão correta e estão aqui vivos até hoje para poder contar a história a seus filhos.